Olá, bom dia, biólogos. Eu sou o Bruno, professor do Departamento de Fisiologia. Acredito que vários de vocês aí já me conhecem, já tenham tido aula comigo. Então, a gente está aqui no ciclo de atualização em Ciências Biológicas. Obrigado pelo convite. Eu vou falar com vocês um pouco sobre as linhas de pesquisa que a gente tem desenvolvido no laboratório, que envolvem o seguinte tema: resiliência, vulnerabilidade e resistência a tratamento. A variabilidade individual em modelos animais de transtornos psiquiátricos. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu falar um pouquinho sobre minha trajetória. Eu sou biólogo também. Entrei aqui na faculdade, na UFPR, em 2004. Fiz meu mestrado e doutorado num departamento vizinho, na farmacologia, sob orientação do professor Roberto Andreattini. Passei por algumas outras universidades durante o sanduíche, durante meu pós-doc e voltei, felizmente, ao UFPR, saindo da farmacologia e indo para o departamento de fisiologia, onde tenho trabalhado com modelos animais de depressão e modelos animais de memória aversiva, tanto em ratos quanto em camundongos. O tema de hoje vai ser sobre um aspecto de variabilidade individual aplicado a modelos de depressão e de memória aversiva, mas variabilidade individual é algo que é importante na biologia de maneira geral. É um dos requisitos para que você tenha evolução, é que tenha uma variabilidade entre os indivíduos. E a gente vai tentar entender um pouco onde que isso se aplica nesses casos que eu vou descrever, que são eles a resiliência, vulnerabilidade e resistência a tratamento. O que seria a resiliência? É quando, por exemplo, no caso de um modelo animal, o animal é submetido a um modelo de um transtorno, mas não o desenvolve. Você tenta induzir depressão no animal ou um comportamento tipo depressivo, mas ele é resistente. Ele sofre um trauma, mas ele se recupera desse trauma. Essa é a resiliência. E o que seria a vulnerabilidade? Seria o contrário. O animal desenvolve as alterações esperadas em um modelo, ou quando a gente fala em vulnerabilidade, é algo que vai um pouco mais além. Ou em condições que ele não deveria expressar alterações, ele apresenta. Então, por exemplo, você faz um modelo menos intenso, um estressor menos intenso, ele deveria ser resiliente a esse estressor pouco intenso, mas ele responde de uma maneira mais intensificada, mais intensa a esse estressor. E resistência a tratamento seria quando o animal não responde a um tratamento farmacológico. Ele deveria receber, por exemplo, um antidepressivo e expressar um certo comportamento, mas não expressa. E essas coisas todas acontecem na clínica. Tanto a resiliência, quanto a vulnerabilidade, quanto a resistência a tratamento. Se a gente olha aqui uma distribuição normal da população, em que a gente tem uma frequência na população ou na sua amostra, a gente tem essa distribuição aqui para a maior parte das variáveis. Peso, altura, a intensidade de um sintoma, que seria, num caso mais aplicado a questões psiquiátricas, e assim por diante. Para várias variáveis que você tem interesse, você vai ter provavelmente uma distribuição normal. A maioria vai estar aqui na média, mas vão ter extremos. Podem ser extremos de sensibilidade ou extremos de resistência. Quando a gente faz uma comparação com testes estatísticos, comparando duas populações, a gente vê que essa população é estatisticamente diferente desta população. Mas se a gente olha os indivíduos, um a um, a gente vai ver que, apesar de ter uma diferença entre grupos, por exemplo, um grupo que foi tratado com placebo e um grupo que foi tratado com uma substância que deveria ter um efeito. Bom, teve um efeito, empurrou essa média aqui para o lado. Mas, nessa população, vão ter indivíduos que não responderam, vão estar para cá. E nessa população aqui, talvez tenham indivíduos que se recuperaram sozinhos, eles foram para a direita aqui, apesar de terem recebido o placebo. Na média, uma população é diferente da outra, mas tem exceções aqui dentro dessa população. Em geral, quando a gente está fazendo um experimento, a gente tenta minimizar essas questões de variabilidade individual para a gente ter um efeito mais claro daquele fator que a gente está estudando, do tratamento, do modelo, da intervenção que seja que a gente está fazendo. Essa é uma estratégia, tentar contornar a variabilidade individual ou evitar os problemas
que surgem com a variabilidade individual. E por que eu digo problemas? Porque se essa população for extremamente heterogênea, fica muito difícil ver um efeito de um fator sobre ela, porque tem uma variabilidade muito grande, e aí você vai ter que ter um número muito grande de indivíduos para conseguir ver uma diferença de média. Em geral, a gente tenta minimizar essa variabilidade, mas, além de minimizar, a gente também pode aproveitar ela para tentar entender algo a mais. Por que algumas pessoas respondem de maneira diferente que as outras? Então, o que tem aqui com esses indivíduos nos extremos? Falando um pouco sobre os temas que eu abordo no laboratório, então a gente tem a depressão maior, que é um transtorno psiquiátrico crônico e recorrente, com sintomas heterogêneos, por exemplo, físicos, como alteração de peso, cognitivos, como alteração da concentração e, principalmente, sintomas afetivos, como a redução da capacidade de sentir prazer, redução da motivação e sentimentos de culpa, além do humor autorrelatado como mais reduzido ou depressivo. O tratamento não é muito eficaz, tem uma longa latência para o tratamento, alguns indivíduos simplesmente não respondem e a gente tem resposta sem remissão. O que é isso? A pessoa melhora um pouco, mas ela ainda se mantém com o diagnóstico do transtorno. Então, não está tão grave, mas continua sendo uma pessoa deprimida. E a gente tem a recorrência. Tanto a recorrência para esses que tiveram a resposta sem remissão, ou seja, eles voltam de onde partiram, como para aqueles que se recuperaram completamente, deixaram de ter um diagnóstico. Inclusive, o que prediz melhor uma pessoa a ter um episódio de depressão é justamente já ter tido um episódio de depressão antes. E, além da depressão, a gente também estuda um pouquinho o estresse pós-traumático, com um modelo um pouco indireto, mas a gente estuda. E olha só, também é um transtorno crônico e recorrente, tem sintomas heterogêneos, como alterações de sono, como pesadelos, tem alterações de memórias, com lembranças intrusivas, tem alterações comportamentais, como evitar certos lugares. Essa alteração de memória, ela não é simplesmente a lembrança intrusiva, mas pode ter um passo além, que é o flashback da pessoa vivenciar aquela situação traumática novamente, como se ela estivesse acontecendo naquele momento. E as limitações do tratamento são basicamente as mesmas: longa latência, não resposta ou uma baixa resposta e a recorrência. Isso aqui é um exemplo de remissão em pacientes com depressão. A gente tem aqui uma linha do humor. Digamos que esse aqui é o ponto médio do indivíduo. A gente tem alterações individuais aqui, a gente tem os temperamentos que podem ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, a pessoa ser um pouco mais energética, mais para o lado eufórico, a pessoa pode ser um pouco mais para o lado reservada, menos gasto energético, menos empolgada. E não necessariamente isso ser um problema, isso não necessariamente é um transtorno, nem para um lado, nem para o outro. Mas essa pessoa, a média dela cai significativamente, então ela tem um episódio de depressão, e após um primeiro tratamento, se a gente pensar numa população aqui, 1/3 vai responder a esse tratamento. Esse gráfico é um pouco otimista, em geral, 1/3 responde, aqui 1/3 foi para uma remissão completa. Depois de um segundo tratamento, a gente vai tendo um número menor de pessoas que vão respondendo a esses novos tratamentos. Essas pessoas são resistentes ao tratamento. Então, aproximadamente 1/3 dos pacientes não tem remissão completa. Dependendo do estudo, você encontra que 1/3 não tem nem resposta ao tratamento. Não é que isso seja um incentivo a não buscar tratamento, mas sim um incentivo a gente pesquisar outras formas de entender por que essas pessoas não respondem. A gente deve procurar outros tratamentos ou a gente deve procurar entender o porquê que elas não responderam e fazer algum outro tipo de ajuste, talvez não farmacológico, inclusive. E como que a gente estuda isso em modelos animais? Evidentemente, a gente não tem como perguntar isso para o nosso rato, para o nosso camundongo. Mas a gente pode ver o comportamento que ele expressa. E aí, por que eu digo não dá para perguntar?
Porque o diagnóstico dos transtornos psiquiátricos é feito por relatos, por entrevistas, por sintomas. Então, o sintoma é algo que o paciente relata. Como o roedor não vai nos relatar, a gente só pode ver a expressão do seu comportamento. E aí a gente tem alguns modelos. Aqui, modelos para depressão. Estes testes aqui foram criados, validados para o screening, para avaliação de potenciais drogas com ação antidepressiva, que são o teste da natação forçada e o teste da suspensão pela cauda. No teste da natação forçada, o animal é colocado num cilindro com água ligeiramente aquecida, 24 graus Celsius, e a gente analisa o tempo que ele fica imóvel. Então, no início, o animal se debate um pouco, ele tenta buscar uma saída, mas não tem uma saída para esse lugar. E ele aprende isso. Esse aprendizado você pode interpretar como adaptativo, porque faz sentido ele gastar menos energia e esperar a situação ambiental mudar para que ele possa achar a saída ou agir quando o ambiente mudar, ele ainda tem uma reserva energética e ao invés dele nadar, e aí ele cansa e afunda. Um antidepressivo consegue fazer com que o animal nade mais aqui, ele fique menos tempo imóvel. E o que é interessante para o teste de screening, mas que não é muito etológico, é que esse efeito do antidepressivo ele funciona de maneira aguda e ele funciona num animal que é saudável. Então é como se o próprio teste, esse ambiente de desamparo, fosse o próprio modelo que induzisse a depressão. Mas, evidentemente, a gente não induz depressão de um dia para o outro ou dentro de 2 minutos durante um teste. O teste da suspensão pela cauda é bem parecido, só que é uma versão que ele fica pendurado pela cauda, mas também é medido o tempo que ele fica imóvel. Apesar desse uso, dessa validação inicial para ver se uma droga teria efeito antidepressivo, as pessoas têm visto que se um animal é constantemente estressado ou passa por traumas, ele também vai ter um aumento da imobilidade. Então, a gente tem um animal normal, se ele recebe um antidepressivo, ele nada mais. Se ele é constantemente estressado, ele vai nadar menos do que o controle. E aí a gente tem os modelos para indução do comportamento tipo depressivo, em que você aplica uma série de estressores. Então aqui a gente tem um exemplo do estresse crônico brando e imprevisível. É muito variável de laboratório para laboratório, mas envolve coisas como redução do espaço físico, retirar a comida por um dia, retirar a água por um dia, deixar o cepilho ou a maravilha molhada, privação de sono ou ter uma lâmina de água que é parecida com deixar o cepilho molhado por algumas horas. E aí o estresse é crônico, brando e imprevisível, mas quando você faz ele muito brando, ele não funciona muito bem. Aí algumas pessoas começam a adicionar alguns estressores mais intensos, como uma sessão de choque na pata uma vez por semana, por exemplo, ficar preso num tubo por 2 horas. Esse outro estressor aqui é clássico de deixar a gaiola inclinada por um dia, fazer inversão de ciclo claro-escuro, então ao invés da luz apagar à noite, ela continua acesa até a manhã seguinte, e aí continua acesa até finalmente apagar à noite, e o contrário também, quando ela deveria acender, na verdade ela continua apagada. Esse é um modelo bastante clássico e costuma ser avaliado pelo teste da preferência por sacarose. Então a gente coloca uma garrafa com água, uma garrafinha com sacarose, água com açúcar para o animal, e os animais normalmente preferem tomar essa água com açúcar. Depois desse modelo, eles deixam de ter essa preferência por sacarose, que a gente interpreta como um comportamento anedônico. Então o animal apresenta um sintoma núcleo dos pacientes. Outro modelo aqui é o desamparo aprendido, em que o animal ele recebe choques inescapáveis nas patas sem ter a opção de sair. Num dia seguinte, depois, normalmente dura um dia só, então no dia seguinte, ele tem a opção de sair e escapar desse choque, mas ele aprendeu que não tem saída, então ele não busca essa saída apesar da portinha estar ali na frente. Lembram do nado forçado?
Tem um experimento que deixou os animais por bastante tempo na natação forçada, então ele estava lá, já estava bastante imóvel, e aí eles colocaram uma cordinha no meio do cilindro. O que os animais fizeram? Eles usaram essa cordinha para escapar, o que é um indício de que esse animal ele não está em completa desistência, o que é diferente do que acontece nesse modelo aqui, que ele realmente não escapa mais do choque apesar da porta estar aberta. Um outro modelo que tem sido, nos últimos 10 anos, o mais usado, a gente não conseguiu padronizar no laboratório, mas seria não desistir dele ainda, que é a derrota social. Então, um animal de uma linhagem menorzinha é colocado numa gaiola em que tem um animal maior e mais agressivo. Então, eles têm uma interação agressiva por um certo tempo e depois, por 24 horas, ele fica exposto aqui a esse animal agressivo, separado por uma barreira, normalmente de acrílico com furinhos ou com uma malha, um tecido, assim, uma rede. No dia seguinte, ele é exposto a um outro animal agressivo e o mesmo protocolo é repetido por 10 dias. Depois você faz um teste de interação social e vê que esse animal ele tem uma menor interação com outros animais e se testar em outros testes, como a preferência por sacarose, ele também vai apresentar um comportamento tipo anedônico. E para a indução de memória aversiva, a gente faz o condicionamento aversivo. Principalmente esse aqui baseado no contexto. Então o animal está numa gaiola, numa caixa que tem uma grade, ele recebe um choque nas patas e quando é reexposto a esse ambiente, ele apresenta esse comportamento de congelamento, ele expressa essa resposta de medo, ele fica numa postura bastante típica, às vezes dá para ver a piloereção, ele basicamente só respira. Aí, depois de um tempo, ele se move um pouco, mas ele volta a entrar nesse estado de congelamento. Em termos adaptativos, é bastante interessante diferenciar isso de um transtorno, porque quando esse animal vai para um outro ambiente, um ambiente novo, por exemplo, ele não expressa essa resposta de medo, ou não deveria expressar essa resposta de medo. Se ele expressa essa resposta em outros ambientes, ele está apresentando o que a gente chama de generalização da memória aversiva. Então, por uma mínima similaridade, ambas são caixas, ele vai ter uma resposta de medo, o que é algo que também acontece em pacientes com estresse pós-traumático. Nesse outro caso aqui, que a gente ainda não tem feito no laboratório, o animal recebe um som junto com o choque nas patas. Então, ele aprende que tanto este contexto aqui, então esse local aqui do chão azul, está associado com o choque, então ele expressa medo aqui, mas em outro ambiente, quando vem a pista do som, ele também expressa essa resposta de medo. Pensando agora onde que entra a variabilidade individual no meio de tudo isso. Então, por exemplo, a gente faz um modelo de depressão, expõe animais a um modelo de depressão, a gente vê por algum teste, como a preferência por sacarose, que há anedonia dentro desse grupo. E aí é interessante aqui, porque esse teste é interessante porque você pode repetir ele várias vezes ao longo do tempo. A natação forçada, por exemplo, é um teste que você faz uma vez e na próxima provavelmente os animais já vão estar habituados ao teste, então eles já vão entrar em imobilidade muito rápido. A partir desse teste, digamos, você viu que, na média, o estressor foi diferente do seu grupo controle. Ok, então o modelo está funcionando de acordo com a literatura. Ok. Mas aí, a partir disso, a partir do modelo ter induzido anedonia num grupo de animais, você consegue separar aqueles que foram resilientes e aqueles que foram vulneráveis. E aí dá para você fazer comparações com diferenças a posteriori. Você faz uma dosagem neuroquímica, você vê a expressão de algumas proteínas, você vê neurotransmissores, você vê um fator neurotrófico, por exemplo, o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF, e você vê que no grupo estressado, no grupo anedônico, de maneira geral, incluindo ambos aqui, você tem uma redução desse fator neurotrófico. Mas e aí, se você, ainda sem separar esses animais, se você fizer uma correlação, será que quanto menos BDNF, mais o animal deprimiu?
a gente poderia pensar nisso. Só que tem um problema. Esses testes, eles não conseguem ter essa sensibilidade de dizer se um animal está mais ou menos deprimido que o outro, ou apresenta um comportamento tipo depressivo maior ou menor que o outro. Porque o que é perder a preferência, né? Se você perde a preferência, teoricamente não há nenhuma preferência por água e sacarose. Você vai, na média, tomar 50% de cada uma das duas garrafas. Mas, ao acaso, você pode tomar 80% de uma e 20% da outra. Então está tudo meio embaralhado, o que faz com que, na média, a preferência caia, mas indivíduo a indivíduo fica um pouco difícil de entender isso. Tentando fazer uma separação aqui de resilientes e vulneráveis, principalmente se você faz repetição desse teste para confirmar que aquele animal realmente tem uma preferência baixa, porque às vezes em um único dia ele acabou tendo uma preferência mais alta, você pode ver se, será que essa redução daquele neurotransmissor, daquele neuromodulador, por exemplo, do BDNF, caiu somente nos animais vulneráveis ou ele caiu nos animais resilientes também? E por que isso é importante? Porque se ele caiu só nos vulneráveis, então, isso está diretamente associado com a resposta dele ao modelo. Se ele caiu em ambos, esse é um efeito inespecífico do estressor que não tem relação direta com o animal apresentar ou não apresentar o comportamento tipo depressivo. Você pode fazer o modelo, você induz o comportamento que você está buscando, você faz uma dosagem, você encontra uma diferença, mas as coisas não estão associadas. Ambas têm a mesma causa, o estressor, mas não é que o estressor reduziu o BDNF que causou o comportamento tipo depressivo. Então, quando a gente analisa mais detalhadamente a resposta individual, a gente consegue entender um pouco mais esses fatores neurobiológicos que a gente mede. Claro que para isso, se antes você tinha 10 animais por grupo, mas agora aqui, para você ter 10 animais por grupo, você vai ter que ter 20 inicialmente para separar 10 e 10. Isso faz com que o seu tamanho amostral tenha que ser maior, é mais difícil, leva mais tempo, gasta mais animais, usa mais animais, sem falar que vão ter animais que vão estar bem no meio aqui. Será que esse aqui é resiliente? Será que esse aqui é vulnerável? E aí, às vezes, na dúvida, você vai ter que excluir alguns animais da análise também. Por isso que não tem muitos estudos com variabilidade individual. Mas também, e eu me interesso bastante por essa parte, você pode pensar em diferenças a priori, como fatores individuais e fatores de grupos. Não necessariamente você precisa trabalhar com a ideia de diferença individual analisando indivíduos. É quase contraditório isso, mas já chega lá. Então, o que seriam fatores individuais? Por exemplo, outros testes comportamentais. Você vê, por exemplo, se um animal que tem uma maior ou menor interação social, ele é mais ou menos vulnerável a um modelo de depressão. Será que aquele animal que tem uma baixa interação social, ele vai também ser mais suscetível ao modelo de depressão? Ou será que é o contrário? E o animal mais ansioso, será que ele também é mais propenso ao comportamento tipo depressivo? Mas aí, se a gente quiser abordar a questão da resiliência, que tem como base variabilidade individual, mas colocar aqui um fator de grupo. Se a gente tiver um grupo que tenha enriquecimento ambiental, você coloca rodinhas de atividade, você coloca tubos para os animais se esconderem, você deixa numa gaiola maior, com mais animais, e isso a gente sabe que leva a uma resiliência aqui ao modelo de depressão. Outra possibilidade aqui, então você fez o modelo, você encontrou a alteração comportamental que você buscava, e agora você trata esses animais para ver quem responde ou não. De maneira geral, os estudos são conduzidos para você fazer um tratamento, e aí você quer ver se o tratamento já conhecido interferiu com alguma dosagem neuroquímica que você está interessado, para ver se o tratamento restaura aquela alteração, ou você pode estar interessado porque você usou um modelo novo de depressão, e aí você quer confirmar que se o tratamento alterar o que foi induzido, é sinal que aquilo realmente tinha a ver com depressão. Que isso que a gente chama de validade preditiva farmacológica. Se o tratamento
altera o comportamento, se o tratamento para aquela doença altera aquele comportamento que é relacionado àquela doença, ou que você tem uma base teórica para você acreditar nisso, provavelmente aquilo é sobre a doença mesmo. Mas também você pode ver e separar aqueles que respondem e aqueles que são refratários. O importante aqui é que tem uma diferença no grupo como um todo. O grupo tratamento vai ter que ter uma resposta e a partir disso você separa entre quem responde e quem não responde. E um outro fator é, e após o tratamento? Depois que eles se recuperaram, e quando parar de tratar? Você parou de tratar, interrompeu o modelo estressor, e agora você pode ver aqueles que se mantêm bem, com um comportamento normal, parecido com o basal, e aqueles que têm um relapso espontâneo, que seria como uma recaída, ter um novo quadro de depressão, como se fosse a recaída de um paciente que tem transtorno de abuso de substâncias. Aqui a gente testou no laboratório a indução de resiliência por enriquecimento ambiental. A gente tem as rodinhas de atividade aqui, tem um camundongo correndo. Aqui a gente tem o que a gente colocou, é uma grade um pouquinho mais alta para ter um pouquinho mais de espaço para eles. Tem os tubos para eles se esconderem, mas nesse caso não funcionou muito bem porque o modelo de estresse não funcionou. Então a gente não conseguiu ver resiliência porque no grupo controle o estresse não induziu o comportamento tipo depressivo. Essa é uma das grandes limitações que às vezes a gente encontra. Às vezes o modelo em si já não funciona tão bem. E um trabalho que influenciou muito o que eu vinha fazer na UFPR como professor foi esse trabalho que saiu em 2014. E nunca cheguei a fazer exatamente o que ele fez, mas me fez pensar bastante em variabilidade individual. O que esse trabalho fez? Ele condicionou animais a, quando eles escutassem um som com uma certa altura, então mais grave ou mais agudo, se fosse, por exemplo, mais grave, ele tinha que apertar uma barrinha para receber uma gota de um suquinho doce, vamos dizer que seja um leite condensado. Então ele aperta a barrinha e ganha uma gota de leite condensado. Depois, ele aprende que quando vem um som agudo, ele vai ter que apertar a outra barrinha, porque se ele não apertar essa barrinha, ele vai receber um choque nas patas. Aí você faz meio a meio, né? Metade dos animais o grave é aqui, metade dos animais o grave é aqui, e faz esse desenho que é contrabalanceado. Mas para ficar mais simples, vamos dizer que o grave é o leite condensado e o agudo é evitar o choque nas patas. E o que acontece agora quando a gente dá um som intermediário? Ele não é nem grave nem agudo, ele está no meio. Qual das barrinhas que o animal vai escolher? Então, alguns animais vão ter uma preferência por buscar o leite condensado e outros vão ter a expectativa, o comportamento de evitar o choque. E aí os autores chamaram isso de os animais com uma propensão a um otimismo e os animais com uma propensão a um pessimismo. Se é exatamente isso ou não que está se passando pela cabeça dos animais, a gente não consegue dizer, mas tem animais que consistentemente vão atrás dessa recompensa positiva aqui e tem outros animais que vão atrás dessa recompensa negativa que é evitar o choque. Depois de separar quem era otimista e pessimista, e é claro que tinham aqueles animais que ficavam no meio, que eram descartados do experimento, eles foram separados em grupos que sofriam um estresse crônico. Um era só manipulado normalmente, outro passava por um estresse de ficar 2 horas em tubos por 3 semanas. E depois era feito o teste de preferência por sacarose. Então, tinha os otimistas, tinha os pessimistas, e aí foi ver se tinham diferenças entre a preferência por água ou sacarose. O que foi visto aqui? Então, esse triângulozinho para baixo são os animais estressados, e a gente vê que na terceira semana aqui já tem diferença com relação ao grupo controle, mas os animais pessimistas têm uma diferença maior. Logo na semana seguinte, tá todo mundo igual, então não parece que um efeito foi assim tão grande, mas o que me chamou muita atenção na época foi
este resultado aqui. Uma semana sem estresse, os animais chamados de otimistas, eles já estavam iguais ao grupo controle, enquanto que os pessimistas se mantiveram com um comportamento tipo depressivo, um comportamento anedônico. Então, aqui a gente tem uma variabilidade individual a priori, então a separação dos grupos veio antes desse modelo de estresse, e a gente tem aqui uma diferença na resposta com relação à recorrência. Então, são fatores que eu vim a me interessar bastante. Como que normalmente a gente faz para fazer um estudo com indução de anedonia? A gente pega um grande grupo de animais, a gente avalia a preferência, o consumo por sacarose e seleciona aqueles que têm uma preferência alta. Por quê? Se você quer ver uma redução, se você começar com um animal que já está baixo, você não tem como induzir um modelo de depressão no animal que já tem a preferência baixa. Então, ele é excluído do grupo. Então, você seleciona animais com alta preferência por sacarose e faz uma randomização estratificada dos grupos, que é o seguinte: essa é uma forma de você ter o grupo que vai ser o controle e o grupo que vai ser estressado iguais entre si. Pensa só se você não faz essa separação, se você não tenta deixar os grupos iguais. Ao acaso, você pode fazer com que o seu grupo que vai sofrer o estresse, que vai sofrer o modelo de depressão, já parta da condição basal com uma preferência por sacarose mais baixa. Então, antes de ter o estressor, ele já era anedônico. E aí não tem como comparar as coisas. Como que é feita essa randomização estratificada? Digamos que você vai ter dois grupos. Você organiza numa planilha do maior para o menor, e a cada par você põe um para um grupo, outro para o outro. Vai para o próximo par, um para um grupo, outro para o outro. No final, as médias entre os grupos vão ser exatamente iguais. Se você tiver um N minimamente razoável, às vezes até em casa decimal já vai ser igual também. Só que aí, os animais com baixa preferência normalmente são descartados. E aí, a gente se perguntou, será que eles têm menos sensibilidade ao gosto ou será que é um indicativo de anedonia causado por múltiplos fatores desconhecidos? As condições do biotério são as mesmas, mas surgem estressores ao longo da vida, tem hierarquia social dentro da gaiola que muitas vezes a gente não consegue entender exatamente como que ela funciona, mas há uma hierarquia social, principalmente em roedores machos, ainda mais principalmente ainda em camundongos machos. A gente se perguntou então, será que os animais espontaneamente anedônicos teriam um comportamento tipo depressivo em um outro teste? Porque se ele é anedônico num teste e isso tem a ver com depressão, ele deveria ter comportamento tipo depressivo em outros testes também. Será que por ele ser anedônico e ao invés de ser anedônico por indução de um estressor, ele simplesmente é assim? Será que ele responderia de maneira diferente ao tratamento? Porque todos esses modelos animais são baseados em estresse. E aí, como seria um animal com comportamento tipo depressivo que não teve essa indução feita por estresse? Será que os antidepressivos seriam anti-estresse ou seriam antidepressão? A gente foi testar um pouco isso. A gente colocou os animais no teste da natação forçada para ver se eles tinham o que a gente chama de manejo do estresse. A gente pode pensar se ele lida de maneira mais ativa ou menos ativa com o estressor. Você pode pensar isso puramente em termos de comportamento tipo depressivo, mas tanto os animais de baixa como de alta, eles tinham exatamente o mesmo tempo de imobilidade e ambos respondiam reduzindo essa imobilidade quando eram tratados com um antidepressivo chamado imipramina. Respondendo as perguntas, teriam comportamento tipo depressivo em outro teste? Não. Responderiam diferentemente ao tratamento? Também não. Então a gente abandonou essa ideia dos animais espontaneamente anedônicos. Abandonamos em parte, porque essa aqui é a separação que a gente faz. Digamos, numa condição basal, a gente tem animais aqui com preferência muito baixa, animais com preferência média. Eu só fiz uma linha aqui separando 50%, mas em geral 60%, 70% a gente já começa a interpretar como baixo. E aí, esse é o basal. Mas será que esse é um traço estável? Essa questão de traço é bastante importante. A gente vê que não. É o mesmo animal. Isso aqui não são grupos controles de diferentes experimentos que a gente já fez e a gente vê que
não tem estabilidade nesse animal. Um dia ele está com uma preferência próxima de 100%, e depois ele vai cair lá para 30%, depois vai subir de novo, depois cai. Então tem alguma coisa aí nesse teste que faz com que ele não seja estável. A gente ainda está tentando entender. Então, é um traço estável? Não. E aí a gente foi testar outra coisa. Será que a gente consegue induzir resiliência por inoculação de estresse? Então tem uma ideia de que o estresse em baixa intensidade possa ter um efeito estilo vacina. Então você, ao ser exposto por um estressor de baixa intensidade, de maneira previsível, que não seja... é crônico, mas não é constante, você responderia de maneira mais adaptativa a um estressor no futuro. Então, dia sim, dia não, os animais passavam 15 minutos nesse tubo aqui, e aí depois de 3 semanas a gente testou esses animais no teste da natação forçada. É curioso, a gente viu aqui que não teve efeito no teste da natação forçada, mas algumas coisas aconteceram. A gente viu que eles se locomoviam mais, por algum motivo eles tinham uma hiperlocomoção, e isso foi constante com diferentes estressores, a gente testou outras coisas além do tubo. A gente viu que eles não tinham um comportamento ansioso no labirinto em cruz elevado, que é esse teste aqui, em que o animal tem uma preferência a ficar nesses braços fechados, e o animal que recebe um ansiolítico, como o diazepam, ele fica mais tempo nos braços abertos. Depois da natação forçada, os animais apresentaram aumento da secreção de corticosterona em ambos os grupos. Então, apesar daquele estresse dele já ter se acostumado, de certa forma, com algum tipo de estressor, ele liberou corticosterona da mesma forma que o animal controle. E o que é interessante é dizer, será que esse estresse no tubo era estressante? A gente viu que depois da primeira sessão no tubo, o animal liberava corticosterona, e depois da última sessão ele continuava liberando também, apesar de um pouco menos. Então, esses 15 minutos de tubo eram estressantes, mas não era o suficiente para induzir esse efeito de inoculação de estresse. Então, novamente, é uma forma de pensar em fatores de variabilidade individual, como resiliência, no caso, não vimos uma resiliência, mas usando fatores de grupo. Mas agora, vamos para a diferença individual mesmo. Vamos ver novamente um fator a priori, assim como nos animais espontaneamente anedônicos, vamos separar eles antes do nosso modelo. E a gente vai trabalhar, nós trabalhamos, com o traço de ansiedade. Será que maior ansiedade basal intensifica o condicionamento aversivo? Esse tipo de condicionamento aqui? Será que o animal que é mais ansioso, quando ele vai para um ambiente diferente, ele expressa medo? Será que quando esse animal fica muito tempo aqui, ele continua com medo ao invés de ir diminuindo essa resposta de medo ao longo do tempo, que é o que a gente chama de extinção? Será que isso poderia ser algo equivalente ao transtorno do estresse pós-traumático, pensando, será que pessoas que têm um traço de ansiedade que é intrínseco da pessoa, difícil de ser alterado, assim como a personalidade, será que elas seriam mais propensas a desenvolver estresse pós-traumático quando submetidas a um trauma? Era isso que a gente estava se perguntando. Só que esse teste aqui é o teste padrão para avaliar a ansiedade. Tem algumas coisas com esse teste. Ele, por si só, é ansiogênico. Como assim? É como se ele fosse teste e modelo ao mesmo tempo. Esses braços abertos induzem ansiedade no animal. De forma que é difícil dizer o que é o estado natural do animal se o próprio teste já é bastante estressor, já é bastante ansiogênico. Então, há críticas em usar esse teste para fazer uma separação individual num animal que não sofreu assim, um estressor muito intenso, simplesmente você pega o animal do biotério e testa. Quando você pega esses animais do biotério, faz um estresse intenso, eles se mostram mais ansiosos que a média. Mas esse não parece ser um teste muito sensível para separar animais num estado basal. Então, nós fomos atrás de outro teste, que é o paradigma exploratório livre. Aqui, o animal ele ficou 24 horas nesse lado da caixa e por 10 minutos
à noite, ele pôde explorar esse outro lado. Então a gente reduz bastante o conflito, não é um braço aberto, não é extremamente aversivo, ainda há um conflito, e a gente vê que o animal hesita em explorar esse outro lado. Então ele tem uma certa curiosidade, tem uma motivação para ele entrar nesse ambiente novo, mas por alguma coisa faz com que ele se segure e ele não entre. Claro, vão ter diferenças individuais. Alguns animais não vão estar nem aí se isso é um ambiente novo ou não, é simplesmente um lugar do lado de onde ele já estava. Para outros, isso aqui é um lugar extremamente perigoso, ou ele demonstra, se comporta como se fosse. E aí a gente separou os animais mais ou menos ansiosos, baseados nisso. Os animais que passavam muito mais tempo no ambiente familiar eram os mais ansiosos, os animais que passavam proporcionalmente mais tempo aqui no novo eram os menos ansiosos. E o que é muito curioso, que dá para focar nesse primeiro gráfico só, que é a porcentagem de tempo nessa área nova. A gente fez isso uma vez, depois a gente testou os animais no campo aberto para ver a locomoção, depois no labirinto em cruz elevado para ver será que tem relação do traço de ansiedade com a ansiedade estado induzida pelo teste. Depois a gente retestou todo mundo de novo, depois a gente fez um condicionamento aversivo e refez esse teste. Em todas as vezes que a gente refez esse teste do paradigma exploratório livre, a gente teve resultados muito parecidos entre os grupos. Então, a partir desse primeiro resultado, a gente classificou os animais. Ok. Mas numa sessão seguinte, mantendo o nome que o animal ganhou aqui, sendo de baixa ou de alta ansiedade, continuou aqui e ele continuou expressando os valores muito parecidos de um teste para o outro, o que denota que esse comportamento é estável mesmo depois de 3 testes, mesmo depois de um condicionamento aversivo que ele recebeu choque nas patas no meio do caminho. Quando a gente testa aqui a locomoção no campo aberto e a gente vê parâmetros que têm relação com a ansiedade, quanto tempo que ele fica no centro desse campo aberto, não tem diferenças entre os grupos. Quando a gente olha parâmetros do labirinto em cruz elevado para ver a ansiedade, a gente até vê efeitos de uma sessão para outra, mas a gente não vê efeitos de diferenças entre os grupos. Ou seja, o comportamento nesse teste, que é, a princípio, para avaliar traço, não se relaciona com os testes para avaliar estado. O que é bem interessante. E durante a sessão aqui de extinção da memória de medo, então a gente fez o condicionamento, o animal recebeu choque nas patas, era um condicionamento ao contexto. A gente tem um teste curto de evocação da memória aversiva, então eles expressaram medo de maneira semelhante, mas aí no dia seguinte a gente deixou os animais por 30 minutos nesse teste. Aqui era só 3 e aqui 30 minutos. A gente vê que os animais com alta ansiedade, eles expressam consistentemente um pouquinho mais de congelamento de resposta de medo em comparação com os animais de baixa ansiedade. Esse resultado é empolgante, porque muitas vezes a gente tem resultados que ninguém é diferente de ninguém, mas ao mesmo tempo, assim, a gente esperava que essa fosse uma linha reta, que ele simplesmente não fosse aprender que esse passou a ser um ambiente seguro. Mas é o que é, ele expressa um pouquinho mais de medo nessa condição. E aqui, um animal que não está expressando a resposta de medo, e esse aqui que está em congelamento. Então, isso aqui é um teste um dia depois da extinção. Então, um animal de alta ansiedade, mesmo depois de 30 minutos, no dia seguinte é como se aquilo não tivesse sido bem processado e ele volta a ter medo. Enquanto o outro animal está ali andando, explorando esse ambiente. Ok. E aí a gente pensou, será que essa ansiedade traço, em que momento das etapas da formação da memória é que vai ser importante para ele expressar mais medo? É no momento do trauma ou é no momento da expressão dessa memória? A gente testou dar um ansiolítico antes do condicionamento. Antes dele sofrer o trauma, ele recebeu um ansiolítico. Então, a partir desse momento, ele não é mais um animal de alta ansiedade por algum tempo. Por 2 horas, ele vai ser um animal com uma ansiedade reduzida. Será que ele vai expressar menos medo depois, na sessão de extinção? Não. E no teste da extinção,
um dia depois da extinção, a gente testa os animais e vê se ele consolidou o que aconteceu aqui. A gente vê que ele tem uma resposta de medo alta. Tudo bem, a extinção dele não chegou no mesmo nível do animal de baixa ansiedade. Ele já começa com um medo mais alto. Mas o tratamento não influenciou nisso também. E quando a gente faz um choque leve nas patas em todos os animais, a gente vê que os animais com ansiedade alta, claro, eles não tinham tido uma extinção eficaz, continuam com bastante tempo de congelamento aqui, e os animais com baixa ansiedade, como esperado, depois de um leve choque, eles voltam a apresentar uma resposta de medo. Então, os animais, o diazepam não protegeu os animais de apresentarem maior resposta de medo, e ao mesmo tempo, ter um traço de ansiedade baixo também não preveniu esse fenômeno da reinstalação da memória aversiva. E, então, será que é durante a extinção? Então, a gente viu as diferenças durante a sessão de extinção da memória aversiva. Será que diazepam aqui vai fazer com que o animal expresse menos? Teve quase uma tendência que a uma das doses tem um efeito, mas estatisticamente não deu nada. Então, mais uma vez, não teve um efeito do tratamento. Então, parece que essa ansiedade alta, ela não causa esse aumento da resposta de medo em apenas um momento específico. É mais o conjunto da obra como um todo. Vamos pensar agora se você coloca o modelo e você vai ver a diferença individual na resposta ao modelo em si. Então, separar, por exemplo, resilientes e vulneráveis. Eu tive uma participação em um trabalho que era com substâncias de abuso, no caso etanol, e os animais tinham livre escolha. Eles podiam escolher água, álcool a 5% e álcool a 10%. Importante isso porque tem animal que prefere uma concentração de etanol em relação à outra. No final do experimento, depois de um longo processo, a gente faz uma adulteração desse etanol. A gente coloca quinino para deixar essa solução amarga. Alguns animais que bebiam bastante quando a solução não estava adulterada, eles passam a beber bem menos, o que a gente chama de bebedores pesados, mas outros animais continuam bebendo igual, mesmo quando você adultera com quinino. É como se, apesar das consequências negativas, o animal continua bebendo bastante. Então, apesar do gosto, apesar de estar ruim, ele está bebendo bastante. Esses a gente chamou de adictos, ou que tinham um transtorno de uso de substâncias. E aí, a partir disso, dá para estudar coisas, por exemplo, como testar novas drogas que funcionam em pessoas que estão fazendo abuso, mas não funcionam em pessoas que de fato têm o transtorno de uso de substâncias, são de fato dependentes. Então a gente consegue ter o grupo de dependentes para testar se algo funciona especificamente neles. A gente fez um experimento para avaliar relapso espontâneo também, mas aí, novamente, a gente sofreu com o fator de que o modelo não funcionou muito bem. Então, no caso, não é que os animais ficaram todos resilientes, mas os nossos controles ficaram vulneráveis. Então, os nossos animais controle apresentaram uma redução na preferência por sacarose, então estava todo mundo deprimido no final. A gente não sabe exatamente por que isso aconteceu, mas aconteceu. Então, não tinha como ver um relapso espontâneo desses animais. A gente queria ver, não era exatamente o relapso espontâneo, a gente queria ver se quando interrompesse era mais uma recuperação espontânea, na verdade. A gente queria ver se quando interrompesse o estressor, eles voltariam ao normal. Mas como os controles também apresentaram essa alteração, a gente ficou sem ter com o que comparar. E atualmente tem uma aluna de doutorado estudando resistência a tratamento. Então a gente está usando um modelo em que antes do modelo de depressão a gente trata com ACTH, então lembra lá do eixo HPA, eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, o ACTH vai estimular a liberação de corticosterona. Então, tratando com ACTH, os animais deixam de ser respondentes, eles deixam de responder a um tratamento com antidepressivos. Isso no animal saudável. Nunca foi feito dentro de um modelo de depressão. Essa vai ser a novidade do trabalho para a gente poder testar
possíveis drogas que tenham efeito mesmo no animal com comportamento tipo depressivo e resistente ao tratamento. Esse trabalho está em andamento no momento. E, com isso, sobre variabilidade individual, ela pode facilitar a separação em grupos similares no início ou no meio do estudo e pode ser uma ferramenta para estudo de resiliência e refratariedade. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite e boa semana acadêmica para vocês. Lembrando que a gente tem um canal de divulgação científica no YouTube chamado Fisiologia na UFPR. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Recomendo e peço, por favor, deem uma olhadinha lá. Talvez tenham coisas que interessem vocês. Estou à disposição para as perguntas. Tchau, gente. Até logo.